Sim, chegamos, pessoal. Esse é o Bola na Fogueira, o podcast do Gazeta Esportiva. Se você ainda não nos conhece, nós estamos a sua mais nova opção para você se entreter sobre futebol, se informar. Muitas discussões, debates esportivos aqui sobre tudo que acontece no mundo da bola, né, Salazar? É isso aí, hoje com dois convidados especiais, mais uma vez. Do meu lado esquerdo aqui, Bruno Secom. E aí, Bruno? E aí, gente, tudo bem? Um prazer estar aqui, honrado pelo convite. Vai ser muito legal falar de futebol com vocês aí. E também na mesa aqui hoje, Jonas Campos, repórter da TV Gazeta, setorista do Corinthians. E aí, Jonas, tudo bem? Começou, o cara já começou com trairagem, hein? Olha lá, hein? Fala, Salazar, Vini, Secom. Prazer enorme estar aqui no Bola na Fogueira, hein? Vamos que vamos. E lembrando, Vina, que nós estamos respeitando, né? É sempre bom a gente falar no começo, antes da gente começar. No primeiro episódio foi assim. Inclusive, se você não viu o nosso primeiro episódio do podcast, acesse lá, tanto na plataforma de áudio, a sua plataforma de áudio preferida, quanto no vídeo YouTube, né? Digite lá, youtube.com/Gazeta Esportiva, Bola na Fogueira, que você vai achar e vai ver o primeiro episódio. Esse é o segundo. Estamos começando a nossa jornada aqui no nosso podcast, né, Salazar? E falando exatamente disso que ele falou, estamos usando máscara, seguindo todos os protocolos, e é isso, todos seguros aqui, com álcool em gel, todos higienizados. Agradecendo sempre a parceria do pessoal aí da TV, da faculdade também. Estamos aqui no 4º andar da faculdade Casper Libero. E é isso, pessoal. Vamos falar de futebol? Vamos embora? Vamos lá. Bora. Final do Paulistão. Passando rapidamente aí, o que vocês acharam? Quero saber a opinião de vocês aí nos pênaltis, futebolzinho bem pequeno, né? De Corinthians e Palmeiras. Vamos lá, começando pelo Vai Secom, diga aí. Vamos lá, bom, como você falou, né? Achei um futebol muito pobre, né? Desde o primeiro jogo, os dois times jogando de uma maneira muito conservadora, sem arriscar, sem se expor. O segundo tempo em Itaquera foi fraquíssimo, não teve uma chance de gol, né? E no segundo jogo achei que melhorou um pouco, mas também não foi grande coisa. É claro, volta depois de muito tempo parado, ninguém quer perder, é final de campeonato, né? Tem aquele ditado, né? As finais não se jogam, as finais se ganham. Tudo bem, eu concordo com isso, mas eu esperava um pouco mais. Eu achei que foi muito fraco. O Palmeiras, quando fez o primeiro gol, por exemplo, poderia ter continuado em cima para fazer o segundo e de repente matar o jogo. Ou tudo bem, quer ganhar tempo, colocou os meias em campo ali, o Rafael Veiga, o Lucas Lima, o Gustavo Scarpa. Então mantenha a posse no campo de ataque, né? Não teria sofrido esse pênalti aí nos acréscimos. Então achei de forma geral um futebol muito fraco, mas de certa forma compreensível, né? Pelas circunstâncias. Mas assim, eu esperava mais, esperava um pouco mais de bola, um pouco mais de futebol em uma decisão de Paulistão entre Palmeiras e Corinthians. E Junão? Futebol fraquíssimo, né? Mas acho que os deuses do futebol foram generosos com a gente em deixar aquela emoção pro fim, né? Claro que partiu de uma jogada completamente estúpida e burra do Gustavo Gomes. A gente vai falar isso daqui a pouco. Mas Louco. não, porque... O cara é meio agressivo, velho. Mas é verdade, eu também concordo. Eu tenho um tio meu que é palmeirense, que ele é empresário, ele falou assim, pô, se tem um funcionário da empresa que recebe o que o Gustavo Gomes recebe, e o cara faz isso, ele joga um trabalho por água abaixo. O Palmeiras com o jogo na mão, controlando, o Corinthians sem repertório ofensivo algum. Aí uma bolinha na área, o jogo completamente cercado, e o cara vem jantando daquele jeito dentro da área aos 50 minutos. Você vê até que o Felipe Melo abre o braço. Ninguém reclama com o árbitro. Imagina que seja pra O Gustavo fica reclamando sozinho. Gustavo. O Gustavo fica reclamando sozinho, o Felipe Melo sai pro outro lado. Eu imaginei, inclusive, que todo mundo ia em cima do Luiz Flávio. Aquela Não, polêmica de exato. arbitragem, de falar tudo que foi falado durante a semana. Exatamente o que você falou. O Felipe Melo dá uma comida no Exato. Gustavo É muito Gomes. engraçado. Eu Até porque comentei ele tava na bola, o Felipe Melo tava na bola. Ele sai jogando, né? Ontem, no Dia dos Pais, estamos gravando isso aqui no pós-Dia dos Pais. Meu pai é palmeirense. E eu comentando com ele, ele usou os mesmos termos. Ele falou, o Gustavo Gomes é um burro, pra falar o mínimo do que o meu pai disse. E aí eu comentei com ele, eu falei, depois da cobertura, que você tá ali naquela correria, quando você para, fui rever os lances. E é um barato, tem 3 ou 4 jogadores do Palmeiras em linha. Como a bola vem pra trás, eles saem juntos. Quando o Gustavo Gomes faz o pênalti, a reação de 3 é mão na cabeça, um ajoelha, ninguém reclama com o juiz, e o Felipe Melo sai xingando pro lado oposto do juiz. Ele sai esbravejando. Eu falei assim, e o Gustavo Gomes, ele fica sozinho reclamando. Tanto que uma hora o Danilo Avelar chega do lado dele, bate nas costas dele, assim, até com uma hora de riso, como quem diz, parceiro. Não É indiscutível. indiscutível. Já foi. Mas eu queria, como o clássico já foi, tudo, né? Eu queria aproveitar o Secom e o Jonas aqui para fazer uma pergunta. Muito se falou sobre isso, futebol fraco, tudo mais, mas o que importa era ser campeão, o Palmeirense está comemorando, principalmente o Palmeiras, não ganhava desde 2008, tudo mais. Dia seguinte, quando o palmeirense para, e a mesma pergunta vale para você, Jonas, pro Corinthians. O dia seguinte, quando para, tá bom, acabou a final, fui campeão, fui vice. E agora? É para se preocupar, principalmente o palmeirense, ou não, fui campeão, vamos embalar? Qual é o sentimento
do torcedor no dia seguinte, pensando pra frente, não para o que passou pra final. E só acrescentando, você acabou de falar um pouquinho antes da gente começar a gravação do podcast que já tem protesto no Corinthians. Tá tendo protesto segunda-feira, né? Nós estamos Sim. gravando isso aqui na segunda-feira, antes de Corinthians e Atlético Mineiro. Protesto com faixa Luan Pipoqueiro, né? A gente vai até abordar, mas queria que vocês falassem sobre o que fica depois dessa final pra frente. Porque, por exemplo, o Palmeiras, só pra dar um gancho, o Palmeiras foi campeão sem ganhar de nenhum time da Série A no campeonato. Nenhum. Eu ia falar isso é Então, interessante. por favor. Eu acho que o dia seguinte ainda é de desfrutar o título, de saborear, de sentir o gosto, de colocar a camisa do time e sair na rua, né? Repercutir o título aí com os amigos, com os vizinhos, as pessoas que você brinca aí com o porteiro, o dono do boteco. Aquela resenha boa, né? Sim. Exato, né? Tira sarro com um, comemora com o outro. O dia seguinte ainda é disso. Agora já hoje é segunda-feira, né? Como o Salazar falou. Eu acho que não tem motivo para ficar tão otimista, não. Pensando em Brasileiro, em Copa Libertadores, no que vem pela frente em Copa do Brasil. Como o Salazar falou, né? Eu tenho aqui os dados: 4 empates e 2 derrotas contra times da Série A. O Palmeiras vai estrear no Brasileiro sem ter vencido. Não, foi um gol em clássico e um gol contra o Red Bull. Perdeu de 2-1. Quem marcou o gol foi o Dudu, De pênalti, o jogador que já não está mais aqui. Então acho que não dá para estar otimista. O Palmeiras vai estrear no Brasileiro sem ter vencido nenhum rival, né, de Série A. Perdeu o Dudu, que foi um golpe duríssimo. Está longe de ter um futebol vistoso, uma identidade consolidada, até porque o Luxemburgo fez só 18 jogos, né, na temporada, sem contar os da Florida Cup. Então acho que assim, dia seguinte dá para desfrutar ainda. Agora, a partir de agora, não vejo muito motivo para estar otimista, não. Ô, Jonas, o Corinthians, então... Corinthians, cenário preocupante demais, Eu diria né? Porque catastrófico, eu acho né? até que nessa retomada do futebol, o Thiago Nunes abriu mão da filosofia dele, acho que isso ficou bem claro para todo mundo, justamente para formar um time cascudo, para tentar alguma coisa no Paulista, porque ele precisava de resultado, porque senão vai saber se ele ia aguentar no cargo, né? Sim. Porque a coisa tava feia para ele. Então ele abriu mão dessa filosofia, deu certo? Deu. O Corinthians chegou, fez uma final competitiva, apesar do fraquíssimo futebol, e como eu disse, sem repertório ofensivo algum. Fez uma final digna contra o Palmeiras, né? Não em termos de futebol, mas em termos de competitividade, levou para os pênaltis, quase conquista um título, né? Que seria um verdadeiro absurdo pelo futebol apresentado. Mas agora fica a dúvida, o Thiago Nunes vai voltar a tentar implementar a filosofia dele, que justamente é o motivo pelo qual ele veio ao Corinthians e que oscilou demais no Paulista, tentando fazer esse time jogando de forma veloz, com posse no campo de ataque, ou vai manter esse time mais cascudo para tentar apresentar um resultado no início do Campeonato Brasileiro? O problema é o seguinte, acho que seja pela alternativa A ou pela alternativa B, eu acho que ele ainda tem a falta de material humano na mão, principalmente no setor ofensivo, e acho que o Corinthians ainda não tem material para apresentar um futebol, seja no estilo mais cascudo, seja no estilo mais solto, à lá Thiago Nunes. Mas vocês acham, o Corinthians, não sei se vocês concordam com essa coisa que eu vou falar, e os amigos e amigas que estão assistindo a gente também, o Bola na Fogueira, é o seguinte, o Luxemburgo, as opções que ele tem não estão jogando bem, mas ele sabe que pode fazer mais. O Palmeiras, todos os jogadores do Palmeiras conseguem jogar 30%, 40% a mais do que estão jogando. Lucas Lima, Rafael Veiga, Scarpa, Zé Rafael, Luiz Adriano, quase todos que estão ali. Bruno Henrique, né? Bruno Henrique Sim. era titular e capitão do time até pouco contado tempo. para a tá no seleção banco. brasileira até outro Exato. dia. Perspectiva muito A melhor, perspectiva né? muito melhor. O Thiago Nunes, cara, todos os jogadores ali, pelo menos é a maneira que eu penso, estão jogando no 90% já. Exato. E não tem como você chegar para um Everaldo e falar, cara, vai para cima do cara, rabisca. É isso. Não tem muito o que fazer. As substituições resumem bem. O Luxemburgo, se eu não me engano, 3 dos 5 que ele colocou no jogo bateram um pênalti, né? São jogadores que têm esse quilate de aguentar uma o disputa banco de do pênalti. Palmeiras, eu li uma matéria, se eu não me engano, no UOL, no pré-jogo, que o banco do Palmeiras na final valia 130 milhões. Então. O Corinthians, ficou bem claro as substituições. O cara colocou o Everaldo e o Arauz no setor Michel Macedo ofensivo. obrigatório, né? Michel Macedo obrigatório. Mas Sid Clay. Sid Clay, tudo bem, você muda um pouquinho a característica da lateral, mas pra tentar mudar o jogo mesmo, tudo bem, o Cantilho é um cara que muda, só que é um volante mais de contenção, Exato. saída também, mas é um cara um pouco mais atrás. Agora, no setor ofensivo, pra tentar mudar o jogo, você ter Everaldo, que pra mim teve uma participação mais desastrosa dos últimos anos, não acertou nada. E o Arauz é muito pouco. Para ajudar o Jonas, o Palmeiras colocou Rony, Bruno Henrique, Rafael Veiga, Lucas Lima e Gustavo Scarpa. Todos titulares no Corinthians, Todos. seriam. Todos. O Corinthians colocou Everaldo, Arauz, Cantilho, Sid Clay e Michel. E assim, o Sid Clay entrou num momento que ele procurava uma alternativa pro ataque, e optou pelo Sid Clay.
achando que ia tentar ali, porque não tem. A bola do Não jogo, tem. a bola do pênalti do É o jogo é o Sid Clay cruzamento que do cruza. Sid Clay, mas Errado, não é é. cruzamento. Aquele cruzamento não, você tá nos 49,50, você jogou a bola na área pra ver se acontece Aquela alguma coisa. chuveirada lá de desespero. Então, a minha preocupação, como o Salazar falou, é muito grande, assim, tanto o Palmeiras quanto o Corinthians, o Palmeiras joga um futebol muito abaixo do que pode e o Corinthians joga o que pode. Essa é a análise, Pensando em né? Campeonato Brasileiro, Inter, Grêmio, Flamengo, Atlético Mineiro, São Paulo, até o São Paulo, você começa a olhar para o Corinthians e Palmeiras, o que eles estão jogando, o trabalho dos dois técnicos e falar, é para se preocupar. Mas quem tá jogando muito mais que um Palmeiras, por exemplo? É que a gente teve a Ficou muito parada. tempo parado, né? Muito então, tempo, muito difícil, tempo parado. Isso que eu tô querendo dizer, é difícil você ter esse parâmetro. É muito tempo parado, mas que assim... tudo é muito no papel, né? Aí mas fica difícil de falar. O que eu acho que o problema é o que o Secon citou agora. Você pega o retrospecto do Palmeiras com o Luxemburgo e você vê, ele foi campeão, tudo bem. Jogando esse futebol que a gente já disse aqui, pífio nas finais, mas eu até concordo com essa frase de que futebol, pra mim, final, clássico, você tem que ganhar e dane-se. Sim. Agora, o problema não é a final, o problema é que o Palmeiras não conseguiu jogar nada o campeonato inteiro. O Palmeiras não conseguiu ganhar um clássico. O Palmeiras marcou um gol em clássico, né? Um gol em clássico. Um gol em clássico. Então, e assim, marcou um gol agora, no final, e depois de todos esses casos. Então, assim, eu acho que é para se preocupar, porque quando você olha para o que os outros têm ali em mãos, eu estaria preocupado. Quando você olha para o Palmeiras e vê que o Luxemburgo, o Thiago Nunes não tem opção. Não tem opção. O Luan tá mal. Se ele não jogar o Luan, ele olha pro banco. E é por isso que Eu tenho o Arauz, eu tenho quem mais? Cantígio improvisado. Cantígio improvisado, que já falou que não quer. Agora, o Luxemburgo, ele olha pro banco, ele fala, pô, eu tenho o Scarpa, eu tenho o Lucas Lima. Tudo bem, os caras têm que render, mas ele tem lá. É por ele isso tem que lá, numa entendeu? competição de pontos corridos, eu concordo com o que o Vina falou, você tem que ver a perspectiva, o quanto esse time ainda pode render. Exatamente. O Palmeiras, se do nada virar uma liga, da liga, é cara, bem possível. Tem pessoa, tem material humano pra fazer isso. Tem Sobre isso que o material, Vini falou, eu concordo totalmente, porque esses caras, mesmo em dias ruins, o Lucas Lima pode Pode. Ele enfiar pode uma decidir. bola, São o jogadores Scarpa que pode podem... meter um chute no meio da rua, É isso, são jogadores o que Luan podem achar decidir. um pênalti O ali. Luan tá numa fase terrível. Ele achou o Ramiro sozinho na cara do gol no primeiro jogo. Então, o Ramiro jogadores- perdeu o gol. A diferença Entendeu? pra mim é que no Palmeiras, pelo menos 5 jogadores conseguem definir o jogo em um passe ou um chute. Mesmo em dia Ou ruim. um lance. Mesmo no jogo em dia péssimo. ruim. O cara É o que acha o um Corinthians- passe. Só tem o Luan. O Cássio tem. O Corinthians tem o Cássio e o Jô. Os dois que podem decidir Tá um até jogo. trocando Corinthians por Cássio, né? Já Tanto que o cara se você falar assim, quem pode decidir um jogo pro Corinthians, um jogo terrível como foi aquele? Pode ser o Cássio, pegando tudo como foi naquele 1-0 agora no primeiro turno contra o Palmeiras, ou o Jô, num jogo perdido que até escrevi durante ali o segundo tempo. A única chance do Corinthians fazer um gol tá claramente escrito assim, que é no Bumba Meu Boi. E foi assim, no foi Bumba Meu assim. Boi, na Com capacidade do com Jô. a experiência, a malandragem do Jô. Fora esses dois, é esperar Mas você, cometa Harley, você mano. que vive lá o Palmeiras diariamente, você tem visto, porque eu não, alguma evolução tática no trabalho do Luxemburgo? Tudo bem, você falou, são 18 jogos, Eu não é um vejo. começo de trabalho, mas eu acho muito pouco para a quantidade de jogadores que ele tem. Eu acho que o Palmeiras vinha evoluindo, mas ele vinha planejando e desenhando o time com o Dudu em outra função. A perda do Dudu é um negócio muito complexo, vai ter que reinventar o time sem ele. Ele vinha jogando com 2 abertos, um na frente, o Dudu mais centralizado, né, com uma flutuação entre esses homens. Então a perda do Dudu, ele saiu agora em julho, foi 2 dias antes da retomada do Brasileiro, dia 22 de julho, com o derby. Do Paulista, inclusive. né? O Dudu foi anunciado pelo Al Rail do Catar. Então vai ter que repensar o time sem ele, né? Então vai ter que começar do zero. O Lucha deu chance para todo mundo. Esses meias que a gente falou, ninguém convenceu. Ninguém chegou perto de convencer. Colocou os meninos agora, tá colocando o Ramires, que é impressionante. Depois de 45 minutos, a fisionomia do Ramires, ele parecia que ele tinha disputado uma maratona. 42 quilômetros. Né? Então, eu acho que vai ter que começar do zero de novo. Vai ter que evoluir ao longo dessas 38 rodadas aí. Porque a perda do Dudu, para mim, vai ter que fazer praticamente do zero. Vocês acham que no ideal do Luxemburgo é ter, de fato, um camisa 10 ali? Ou ele já... Eu acho que ele já desistiu. Eu acho que ele desistiu Acho que ele também. desistiu já. A não Porque ser não que foi alguém por falta de prove. chance. Alguém vai ter que convencer ele em E aí campo. são aquelas coisas do futebol, né? Que você procura. Ele colocou o Veiga Todo nessa mundo posição, teve colocou o chance. Zé Rafael, colocou o William nessa posição, colocou o Lucas Lima, não deu certo. Aí ele olha para uma base
tem 2 meninos lá, 19 e 20 anos, Mas ele fala, são volantes. tudo bem. Mas o Patrick de Mas Paula, ele mudou o estilo do originalmente time. era meia. Mas ele mas Eu mudou tenho o até estilo do evitado time. chamar de volantes, porque eu acho que Meio-campistas. eles são mais do que Aí isso. ele olha, São ele olha meio-campistas. pro... É meio Cantilho, essa é a discussão que a gente tem do Cantilho no Corinthians. Tem gente que quer ele de meio, o Thiago Nunes não, segundo volante, porque ele é essa espécie de jogador. Ele é um volante, mas ele é extremamente técnico e criativo. Ele é um E o volante Luciano- diferente, talvez como meia ele seja comum. É esse caso Você do pega Palmeiras. o Modric, talvez, se você colocar ele como 10... E outra, uma Talvez coisa seja é um esse jogador- cara vindo de trás, outra coisa é ele recebendo bola de costas. Exato. E o Luxemburgo já falou isso Fizeram também. isso com o Arauz teve uma Luxemburgo- extrema dificuldade no Corinthians e aí como fala, não, ele rende vindo de trás. Quando É. você coloca ele lá na frente recebendo de costas, não Você E tira aí- o diferencial. E aí né? são as coisas do futebol, né? O Luxemburgo tentou todo mundo, olha pra trás e vê 2 meninos, né? E fala, tá, E no final pensou em ser é o campeão. que ele tinha que fazer. E É o no que final pensou em ser é campeão. o que ele tinha que Abriu fazer. mão de tudo Ele pra falou ser assim, campeão. eu vou abrir mão do meia, vou encher de volante ali no meio, o Ramires é um cara experiente, e aí aparece o Patrick de Paula, que é um absurdo. É um absurdo. É realmente absurdo. impressionante. Um moleque de joga. 21 anos. Ficou nervoso no último pé. É, então. Nossa. Não, e no jogo inteiro, né? A gente falava aqui no nosso primeiro podcast que o Luan, naquele primeiro jogo, ele tinha, já introduzindo o assunto do Luan também, a gente vai falar um pouquinho dele, ele tinha feito 30 minutos que ele nunca fez no Corinthians. Achou o passe pro Ramiro, começou a jogada do Matheus Vital, que ele quase fez o gol no primeiro jogo. O Patrick de Paula chegou nele, o Luxemburgo ajustou a marcação, acabou o Luan. Acabou, Luan. Acabou, mas também não Então, tá difícil. então é um marcar jogador bola. que sabe jogar, tem personalidade, sabe marcar. É um absurdo. Não, é muito bom. Realmente é Sobre- muito completo. Sobre essas questões do elenco, eu quero trazer um pouco agora pro lado do Thiago Nunes, porque eu concordo plenamente, o Corinthians tem um elenco extremamente enxuto, né? E não tão bom tecnicamente, limitado, potencialmente limitado, né? Então dá até dó do Thiago Nunes quando ele olha pro banco numa Sim. necessidade e ele precisa fazer alguma coisa e ele tem Everaldo, Léo Natel, só pra ponta, né? E tem o Janderson. Tem o Janderson. O Luan tá mal, quem eu vou pôr? Ou ele põe lá o Vital, que ele tá jogando à esquerda, ou ele põe o Arauz, enfim, é extremamente limitado. É complexo. O Fagner machucou entre o Michel, a diferença é um abismo, né? Então, mas o Thiago, pra mim, ele não tá se mostrando um técnico maduro, eu acho que a palavra é essa, eu acho que ele tá maturando, só que ele tá maturando como técnico do Corinthians. Eu acho que esse é o problema. É uma impressão que eu tô tendo, porque a gente acompanhava o Thiago de longe. Eu achei, na época, uma boa contratação. Agora, de perto, ele teve dificuldade inicial com repercussão, inclusive conversando com pessoas que trabalham com ele, me passaram realmente. Faltou uma casca que ele está criando agora. Teve a divergência com a diretoria, se acertou. Inclusive, um dirigente falou para mim, que conversou com o Thiago Nunes e disse, tá vendo como é que é? Você, na primeira, já espanou. Calma, segurando que aqui é assim mesmo. Então, assim, ele claramente ele tá maturando, conversando com as pessoas que estão em volta dele. E acho que isso pesou agora nas decisões de campo. Por quê? Vamos lá. O Palmeiras faz o gol. O Corinthians não tinha chegado nem perto da área do Palmeiras até o Palmeiras fazer o gol. Fez o gol, o Thiago Nunes demorou mais de 5 minutos para fazer uma substituição óbvia. Ele precisava fazer, todo mundo cobrando essa substituição. E nada. E quando ele chama, ele faz a substituição que ele já tinha feito. Ele não tem tanta opção, não tem tanta coisa para pensar. Demorou para substituir. Entendo que errou tirar o Vital no intervalo. Por quê? Porque era óbvio que aquele jogo poderia ir para os pênaltis. Então, quando você faz uma substituição no jogo desse, você tem que pensar. Mesmo um cara, às vezes, não tão bem, eu tenho que pensar. Eu tenho tanto batedor assim, ele não tem tanto batedor assim. Tirou um cobrador para pôr um Everaldo, que entrou mal pra caramba. Depois o time se mostrou totalmente parecia um time mal treinado mesmo. Mas eu acho que no calor do jogo ali, ele nem pensou nisso, cara. Exato, mas deveria ter pensado. Não, mas eu não pensei. Você imagina, eu acho você que ele tá deve- perdendo não, o campeonato, 1-0. Ele falou, eu vou botar, olhou pro banco, falou, vem o Arauz, vem Cantídio, vem todo mundo. Não, mas Vambora. ele demorou pra É. fazer isso. Esse é o problema. Ele até pôs, mas eu acho que ele demorou pra fazer isso, errou em tirar o Vital. E aí nos pênaltis, pra mim, ele cometeu um erro assim gigantesco. O Corinthians entra nos pênaltis com batedores piores. Até escrevi isso no Twitter antes dos pênaltis. Só que ele entra mentalmente muito mais forte. Mas muito. É. E o Mas Palmeiras muito derrotado. mais forte. O Lucha falou, cabeça riada. os jogadores. Exato. Na Ali transmissão era o da- momento da- o quê? Vai bater o primeiro. O Corinthians ganhou no Caro Coroa, decidiu começar batendo. Você chama o Jô, ou então Danilo Avelar, que já bateu uns 4 pênaltis. Assim, e nós vamos começar, assim, começa fazendo Sim. e depois Pra eu botar pressão em Isso cima é dos muito caras. simples, isso é um negócio inegável. Os melhores têm que bater primeiro. Por Claro, quê? Porque claro. o quinto corre risco de não Mas bater. olha só. Exato. Então, é Agora, óbvio, quando ele isso é uma coloca o coisa Michel... óbvia. Essa é uma discussão antiga, né? Não, mas Mas, não tem discussão. Exato. É matemático. É, Aí, o quando último corre risco de não Teve bater. até um pessoal que falou assim, mas o Palmeiras colocou o Bruno Henrique perdeu. Eu falo assim, mas aí a questão é a seguinte, você não sabe quem vai errar ou quem vai acertar. Mas você trabalha com a questão da probabilidade. Sim. E você, por exemplo, se ele coloca o Jô,
O Jô vai lá e perde. Ninguém vai falar que o Thiago Nunes escolheu mal. Agora, quando ele coloca o Michel pra bater o primeiro pênalti, ele traz pra ele essa Mas responsabilidade. aí Agora fala assim, eu jogo uma questão. porra, Michel pra bater esse pênalti? Eu li, aí temos duas questões, tá? Eu li que nos treinamentos o Michel era o melhor batedor de pênalti. Isso é legal ressaltar. Entendeu? Nada contra Então o é o Michel. seguinte, então Talvez aí a tem duas posição questões. da batida. Calma aí, tem duas questões. Você treina, o Michel lá, cobrou 40 pênaltis, fez 36 pênaltis. Chega na decisão, o técnico fala, eu vou botar o cara que tá melhor preparado na cabeça dele. Ou ele pensa assim, não, o Jô fez dos 40, o Jô fez 28, mas eu vou botar o Jô. Na cabeça do técnico, aí vem a questão da maturidade. com que você tá todo- falando. com todo respeito. A gente não sabe quem pediu pra bater também. Isso que eu ia falar, acho Porque que vai o muito como o Luan, jogador fala. o Luan certamente Não, estaria na mas lista a minha do Thiago questão não Nunes. é essa. A lista poderia ser a mesma. A questão pra mim é a ordem. A ordem, sim, sim. E aí, ó, com todo respeito, a gente não tá lá. Quem fala que ele é o melhor batedor do treino é pessoas de dentro que a gente tem que acreditar. Sabe, você tem. Agora A gente todo parte mundo do pode. princípio que é tipo, a pode Mas verdade. se o Michel Macedo, E- nada contra o Michel, mas foi bater um pênalti no Corinthians e Palmeiras, um cara que é reserva, é porque ele treinou bem. Isso E é agora? óbvio. E agora- Até que foi, é o todo mínimo. mundo se surpreendeu com E agora a questão é a seguinte: ele bateu 200 mil pênaltis em treinos. Quantos pênaltis o Michel bateu numa partida? Não sei. Isso eu não sei te responder. Então, aí você Mas- chega numa final, numa decisão. Você começa abrindo com um cara que ninguém lembra de um pênalti batido em jogo de futebol. Eu acho assim, pelo jeito que o Michel Mas pra Macedo mim- bateu e pelo jeito que o Cantídio bateu, que foram os dois caras que erraram, eles O Cantilho já tinha errado lá no eles Honda errariam também. sendo primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto. Não, se for bater daquele jeito, vai errar sempre. Não, então. O eles erro pra errariam mim de qualquer jeito. é que ali era um momento de confiança. Sim. É. Você não sabe se o cara vai acertar ou vai errar, mas era um momento de você falar, não, agora, ô Jô, vem cá, você bate o primeiro? Bato. O Jô claramente ia falar, era o momento da confiança. E aí, vou voltar lá atrás. Thiago Nunes se desfez de Ralf e se desfez de Jadson, certo? Não quero entrar na discussão, tem gente que, mas tinha que ter tirado, não tinha. Não é essa a discussão. A discussão é a seguinte. A discussão o argumento dele pro Ralf não se encaixa no estilo de jogo. E aí ele começa jogando com o Camacho de primeiro volante, do lado do Cantilho, vou dar saída de bola. Não durou 3 meses, ele tá jogando com o Gabriel, que era a reserva do Ralf, que é a mesma característica. Então já ficou estranho porque o que a gente argumentava na época, o Ralf não serve nem para banco, não precisa jogar. Mas numa emergência ele não pode jogar. Segundo, Jadson, jogadores que estão recebendo, tá? Rescindiram antes, estão recebendo e não são opções no banco. O Jadson, ele podia ser um reserva, ele podia entrar no lugar de um Luan machucado para jogar os 15 últimos minutos ali. E digo mais, o Corinthians, no último ano do Danilo de contrato, o Danilo mal jogou. Bateu o pênalti na final. Entrava em jogos peculiares e sabe o que o Carille fez em 2018? Eu vou para os pênaltis, Botou ele pra 40 do bater segundo pênalti. tempo, sai Rodriguinho, põe o Danilo, Danilo entrou para bater o pênalti. O que aconteceu? Qual foi o primeiro da lista do Carille? Danilo foi para os pênaltis. Danilo, você bate o primeiro pênalti. O Danilo bateu, o Cássio pegou do Dudu. Olha o clima que se transforma. Será que se o Jadson não fosse uma opção no banco de reservas, ele que é batedor de pênalti, ele que cansou de bater pênalti na vida, Jadson, você Mas vai aí- entrar para começar batendo? Aí duas Você coisas. tá entendendo? Tudo que E você tá você falando, teve que começar com o Michel batendo pênalti. tudo que você tá falando na questão do Ralf e do Jadson vai de encontro no que o Jonas falou, que é a questão que ele não tem... Ele deixou o estilo dele de lado Exato. para classificar o time, Exato. né? E a outra história é que, assim, é o que você falou, a maturidade. O Carille, talvez, nesse ponto, nesse aspecto, seja um pouquinho mais maduro do que ele, Sim. porque O já tem Carille, muito tempo o de problema dele é Corinthians. falta de repertório e Conhece tal, mais mas o clube. Conhece mais o Mas clube, o tá ca- desde a desde casca ele já 2009. tinha. Exato. Então, Por isso que eu falei aqui. O problema que eu enxergo no Thiago, ele pode se transformar num treinador histórico pro Corinthians e tudo mais. Mas eu entendo que ele está maturando. Pequenos detalhes, pequenas decisões que interferem num resultado final. Mas eu acho que essa é a minha opinião sobre o Thiago Nunes. a lição que fica dessa final pra gente aí, projetando já o resto de 2020, que a gente nem sabe o que vai acontecer daqui pra frente, o Corinthians vai ter muita dificuldade e o Palmeiras também vai ter muita dificuldade. Corinthians mais, Sem dúvida. mas os dois times vão Corinthians penar muito mais aí. porque tem menos opções. Sim. né? Bom, Vamos gente, pro Brasileirão? vamos pro Brasileirão? A gente falou que eu falei pro Salazar, vamos falar rapidinho do jogo do Palmeiras. Ah, Mas não tem como, só né? picar Corinthians e clássico, Palmeiras, Só vai picar embora. taquinho, mas não tem como. Bom, nós estamos gravando isso aqui no Bate dia... eu bato na mesa aqui sai um som Ele danado, começou rapaz. falando isso pra nós, né? O primeiro Não, que no vem aqui último ele fala, não bateu bate 5 na mesa. Falando do Brasileirão, pessoal, bom, ontem aconteceu um negócio absurdo, né, na minha opinião absurdo, lá em Goiás. Erro nos testes, faz o teste na quinta-feira, aí o teste é invalidado por um erro do laboratório, aí refazem os testes dos jogadores do Goiás na sexta-feira, o resultado só sai no domingo de manhã.
E aí começou aquele rebuliço, o Goiás pedindo adiamento do jogo, a CBF não se pronunciando, São Paulo não se pronunciando, o Goiás tentando fazer o que dava. Chega lá às 4 da tarde, só às 4 da tarde, com o São Paulo já em Goiás, São Paulo em campo, Goiás em campo, com os jogadores que tinham, pelo menos. Absurdo. Né? Um absurdo. Um negócio... Eu vou jogar pra É uma vocês aí, aula. vocês falam o Se que só vocês quiserem. contasse, porque- falasse, é mentira. Não, você chega lá na Inglaterra e fala assim, ó, aconteceu um negócio no Brasil. Os caras, mentira. No podcast lá no Bola na Fogueira na Inglaterra hoje, os caras estão lá. Você viu o que aconteceu no Brasil lá, rapaz? É, dando risada. É, dando risada. É, inacreditável. E logo depois, mais tarde da noite, o Corinthians se manifestou dizendo que não fará mais os testes no Albert Einstein. É, que foi o laboratório que Baita deu hospital, errado. mas que errou pela segunda vez. Já caiu em descrédito Já total, caiu em né? descrédito total. E o André Sanches, presidente do Corinthians, também se manifestou após isso, dizendo que é a favor da continuidade do Campeonato Brasileiro, com um ajuste nos protocolos. E deixa eu Entende já que jogar muitos isso aqui adultos dependem dessa economia e Deixa eu tudo já mais. jogar essa pergunta aqui pra vocês debaterem sobre isso. É a questão de se o brasileiro ou não deve ser paralisado, né? Então, assim, o que vocês acham e fala o que vocês quiserem. Vamos lá. Bom, eu acho que não devia ter Campeonato Brasileiro, né? São mais de 101 mil mortos. Eu tava vindo de carro pra cá, escutei no rádio. Durante a última semana, média de 1.000 mortos por dia, 43 mil novos casos por dia, 3 milhões de infectados, né? Pra mim não tem clima de ter Campeonato Brasileiro assim, de jogar bola assim. A gente teve um negócio emblemático no Rio de Janeiro, né? No Campeonato Carioca. No Maracanã teve gente jogando bola e gente morrendo no hospital lado, de campanha, no mesmo lado. lugar. A câmera de cima pegava os dois ao mesmo tempo. Então acho que isso é uma metáfora. No Brasil tem gente jogando bola e tem gente morrendo. Eu acho que não tem cabimento. Pra mim, futebol sem torcida não é futebol. Esses jogos, os estádios têm estado até bonito, né? As torcidas têm feito um trabalho legal de bandeira, Eu tenho uma faixa. frase: treino aberto pra torcida é mais legal do que jogo sem torcida. Sim, eu já achava os jogos com torcida clássico com torcida única triste. Exato. Esses jogos, eles, pra mim, eles remetem à morte. Eu vejo o negócio vazio morte lá, do futebol é a mesmo, morte. né? E é incrível pensar que a quantidade de mortes não cabe mais em nenhum estádio do Brasil. Não, isso- Então acho que a realidade vai se impor. Esse campeonato não sei se termina, acho que não termina na data prevista. Fevereiro, hein? Um detalhe, agosto começa a Copa do Brasil, setembro começa a Libertadores. Primeira rodada teve 4 jogos adiados. E aí, onde que os caras vão encaixar esse... Não, e já tá esses tudo jogos? quarta, domingo, já tá assim até fevereiro. Então, não tem como, Se não você tem como. começar a adiar, porque agora como é que faz? O Goiás testou positivo. Ele tem mais 2 jogos na mesma semana. Quarta-feira, Você vai ter que Atlético adiar. Paranaense e Goiás. Atlético Você vai ter que adiar, mas Vai virar uma bola de virar neve. uma bola de neve. Na verdade, Jonas. é que tudo é reflexo, né, de uma decisão descabida que é você ter o futebol em meio a uma pandemia num país que bateu mais de 100 mil mortos, entendeu? Então, é inadmissível. Esse é o primeiro ponto. Agora, entrando no contexto de que vamos fazer o futebol acontecer no Brasil, você não pode manter um campeonato brasileiro com os mesmos moldes logísticos de outros anos. Então, ontem, o absurdo, além da polêmica toda da testagem, do laboratório, e sem entrar no mérito, futebol deve ou não deve, porque para mim não deve acontecer no meio de uma pandemia, mas ontem, além disso, você desloca. Quantas pessoas tem numa delegação? 30 pessoas de São Paulo? não, Mais? mais, 40? mais, 50? Mais, 40. Muito mais. Acho que é umas 50 pessoas. né? 50 pessoas você desloca de São Paulo a Goiânia Em voo fretado. em voo fretado, você faz um deslocamento dessas E o pessoas, custo de- sendo o custo e outra, sendo que sem a vacina, qual que é a solução momentânea, né, para a pandemia? É o isolamento. Então você está deslocando 50 pessoas para ir num estádio, não jogar o jogo devido Você à só saiu pra correr risco e gastar dinheiro. Exato. Colocar outros É o em que o Daniel risco. Alves falou. Não Exato. dá para o Pronunciou teste, ontem não falando dá disso. para o resultado do teste chegar horas antes da bola rolar. Então é assim, sabe, futebol não pode acontecer? Não pode, na minha opinião. Agora, se for fazer o futebol acontecer, que não seja nos mesmos moldes logísticos de outros anos. Vamos se inspirar na NBA. Eu ia Jogou falar isso todo agora. mundo. Você faz Jogou- uma bolha. Aí a gente pega, eu acho que tem uma questão muito importante aí, que a gente vive num país e a gente tem noção disso, às vezes a gente não quer acreditar. A gente vive num país totalmente subdesenvolvido na questão de saúde, na questão econômica e na questão de organização. Então o futebol é um reflexo da sociedade, a gente sempre fala isso daqui nas discussões que a gente tem. E como é que você vai falar? Já começou desorganizado. Quando voltou, já começou totalmente desorganizado. Não tem como você falar agora, não, agora os protocolos, e todo mundo fala, não, mas o protocolo é bom. Péssimo. Não, como é que o protocolo é bom? Não dá nem para dizer que tem protocolo, Exato, né? Porque a minha no próprio opinião é Paulistão, que regionalmente a coisa é facilitada, Você quer. Tá ouvindo o Instagram aí? A gente Isso tá aí foi o atrapalhando, Thiago pessoal, a gente tá Quer que a atrapalhando o gente saia? Salazar aqui, Quer que a gente saia aqui do. é que, gente, a vida do blogueirinho é É, muito ativa, cara, as mas redes não fui eu, sociais. difícil, não fui eu. Quer que Foi a o gente, celular do quer que a gente encerra? A gente vai fazer um pouquinho mais curto hoje. Quer fazer mais curto? Era o protesto da torcida.
O negócio tá fervendo lá, Nossa então. senhora, cara. Vamos lá, Júnior. Mas o Paulistão, né, Vini, ele teve uma questão logística facilitada por ser um campeonato regional, né? Acabou sendo centralizado mais em São Paulo capital, joga ali na Baixada, né, na Vila Belmiro, mas teve esse facilitador. Agora, o brasileiro, você amplia isso? Não dá, não tem como. Tem outra, tem Série B e Série C. A situação é muito Exato, pior. Teve um exato. jogo Muito adiado pior lá. entre 13 da Paraíba e Imperatriz do Maranhão. Mesma coisa, soube no dia do jogo. E os caras viajaram de ônibus, o que é comum nessa série. Imagina os caras compartilhando o Covid ali dentro do busão, horas e horas, de um estado pro outro. A gente já não olha muito para essas séries B, C e D, né? Na vida Já é desprezado, normal, né? já é desprezado. É. Você imagina agora o que não acontece lá, né? Então, assim... Não tem nenhum cabimento, principalmente porque esses caras estão concentrados. Muitas vezes, igual o Palmeiras, o Corinthians no Paulista, ele pôs todo mundo dentro do CT e ninguém saía. Agora lá até acabar o campeonato. O Palmeiras, o Dudracena, a gente via lá na porta fazendo link. O Dudracena ia pra casa, ele voltava. Só um link eu vi ele fazer isso 2 vezes. O Felipe Melo, a gente viu, o Zé Paes flagrou o Felipe Melo saindo, tratando em casa. O Felipe deu uma festa de aniversário, inclusive. Então, assim, na casa esse dele, cara pedindo tá desculpa junto e do tal. elenco. E aí, como é que faz? Joga no Palmeiras, um dos clubes mais ricos. Estruturados, Exato. né? Estruturados do Então, Brasil. E aí você fala, testa um dia antes. Os médicos já falaram, se o cara tiver Covid hoje, você testar amanhã, não vai pegar. Vai dar negativo, são 3 dias ou 4 para dar. Ou seja, meu amigo, você tem um risco de passar isso para centenas e centenas, porque um time de futebol tem ali em média 30 jogadores, 20 e poucos, mas tem toda a comissão técnica, tem as viagens, essas pessoas estão se encontrando com seus familiares. Sim. Olha o número, para que número a gente está chegando só nesse nicho do Campeonato Brasileiro da Série A. E é um risco para os jogadores também. Os caras têm Sim. pai, os caras têm mãe, os caras têm filhos, São esposa, provedores, convivem, todos muitos são dependem provedores. deles. E Por não é a exemplo, família ali, é pai, mãe, tio, prima. Primo, amigo, sobrinho, e por aí vai. O Corinthians, inclusive, foi essa discussão que teve muito nessa semana da final do Campeonato Paulista, decidiu concentrar todo mundo ficou lá isolado nessa fase final. Legal. Agora, como é que você vai concentrar um cara? Como é que você vai chegar pro jogador fevereiro. e falar assim, ó, o campeonato acaba em fevereiro, você não vai ver sua família até fevereiro. Tá, você vai ficar aqui no CT O bonitinho. próprio Ramiro Cara, citou o exemplo, o filho recém-nascido, né? Que ele não tá Não tem a podendo menor- ver. Eu como acho é que que você não tem a faz menor isso, condição. cara? E como é que fica? É o que você falou, como é que fica a tabela daqui pra frente? Com certeza não vai acabar em fevereiro Não vai mais. acabar Não em vai acabar. Mas Então, tá e muito fazendo- claro que a CBF vai forçar até onde der. Enquanto não, Não, vier até um Ministério da Saúde, vai estar proibido jogar bola, alguma E coisa no desse Brasil, tipo, mais uma vez, o esquece. barato vai custar muito mais caro. Exato. Se você faz o esquema da NBA, que eu citei aqui, pro nosso A Major ouvinte... League Soccer fez também. Fez também? Aham. Legal. Mas, Jonas, desculpa, só te cortando. Claro, claro. Você acha que o Brasil tem condição de fazer uma bolha igual fizeram em Orlando pra NBA? Eu acho Vini, eu acho que se você pegar os gastos que vão ser gerados por essa bagunça toda que está sendo, vai ser um gasto muito maior do que se você investir numa estrutura mínima, fazer um campeonato mais curto, centralizado, com todo mundo isolado e seguro. Ou talvez em mais de uma sede, né? Sei lá, uma no É. Nordeste, uma no Sul, Ou uma no você faz Sudeste. bases, enfim. Eu acho que é muito complicado, cara. A não sei que você pegue o Campeonato Brasileiro e leve lá pra Nova Zelândia, que lá já não tem Covid há muito tempo. Talvez eu esteja sendo sonhador com a questão do complexo, que na NBA muito- todos os jogadores estão na Flórida, num complexo e é um isolado, complexo que já testados. existia, né? Você Que já só existia. fizeram ali as quadras, né? Mas o complexo já existe, Mas é que- enorme. mas que a gigantesco. Mesmo gente- assim não dá, vai ter. Eu acho que assim, moralmente não dá. Tem essa expressão novo normal, né? 100 mil mortos num dia, começa o Brasileirão. Novo normal. Vamos embora. Como é É que você normal. chama de normal? 10 caras 100 mil testaram mortos? positivo no dia do jogo. É novo normal, vamos embora. Então não pode aceitar tudo nesse Exato, não novo dá pra normal. chamar de normal, nem como dá. novo, nem como velho. Não vai ser normal nunca. Nunca. Mais uma vez deixando claro que essa é a nossa discussão agora, né, sobre o que podemos fazer, é dentro de uma posição que acho que todo mundo aqui acha absurda, que Sim. é ter o futebol no meio de uma pandemia. Assim como tem aquilo que o Garrafa sempre bate nessa tecla, é o que você acha e o que vai ser. Eu acho que a CBF vai tentar manter até onde der. Enquanto ela não for Mas ficou vetada... claro, os caras esperaram até as 4 da tarde. Exato, pra Enquanto ela saber, não for, tá? enquanto a Eu- CBF não for vetada, a CBF for vetada e falar, você tem que parar o seu campeonato, eles vão empurrar isso do jeito que der. São como Paulo entrou em for. campo. É um absurdo. Não, e tem outra A questão isso- da falta de solidariedade também, o presidente do Goiás reclamou disso publicamente, né? Falou que ele falou, eu tive que chamar o Raí, porque o Raí foi indiferente, e quando eu comuniquei, o Raí falou, não, tudo bem, vamos esperar o comunicado da CBF. Então, assim, também é uma questão de indiferença, se os caras não falarem, E eu não vou é- entrar e abraço, E tchau. não é bem. que a CBF Uma não questão- se posicionou ali numa questão de meia hora. O Goiás, ele falou desde domingo de manhã, já tinha falado que tinha dado 10 jogadores até então, depois confirmou 9, que tinham testado positivo, a CBF esperou.
Esperou, não se posicionou e foi passando 10, 11, meio-dia, Não, a impressão que dá é que se não tiver uma repercussão, se a gente não gritar, se não tiver hashtag no tweet, sei lá, se não tiver isso, parece que os caras falam, opa, vamos ver, se não falar em nada, a gente segue. Se não falar nada, o que levou a CBF a se posicionar, e é uma questão importante, porque isso pode ter desdobramento jurídico. O Goiás entrou na STJD. É uma liminar que cancelou o jogo. Senão a CBF... Não, pela CBF... Suspendeu o jogo, pela CBF teria jogo, o Goiás não tinha goleiro, né? Tinha 10 jogadores... 2 no banco. Chegou-se a cogitar chamar uma leva nova de jogadores às pressas, assim, cara sem teste, faz uns 10 caras aí. Mas é aquilo, né, Vini? Chegamos ao ponto inicial da conversa, é o reflexo de um país. As picuinhas políticas falam mais alto que a saúde. Agora, as picuinhas do futebol, que é mais ridículo ainda, falam mais alto que a saúde. Antes da final do Paulista, o André dizendo que o Corinthians não vai fazer teste para cutucar o Palmeiras, que não cumpre os protocolos de isolamento. Vale mais a briguinha. a rixa, a cutucada no rival. Numa realidade onde a população brasileira, de 200 milhões de pessoas, não tem teste. E os jogadores estão ali, principalmente a diretoria, né, dos clubes, usando isso como para jogar um contra o outro, jogar para a torcida. Não faço outro. E tem muito além disso. Não adianta você fechar o estádio. A Gazeta fez uma reportagem que passou no Mesa Redonda sobre os bares ali. Você vê as ruas, inclusive acho que até o Fantástico, minha esposa comentou comigo, eu não vi. O Fantástico fez uma matéria sobre isso. Os bares na final Corinthians e Palmeiras, lotados. E aí na hora que sai aquela confusão, pênaltis, você vê os caras comemorando, todo mundo sem máscara, abraçado, se beijando. O Chico Lang aqui do meu lado até falou, lá, já era, todo mundo tá pegando aí. Então, assim, o futebol não é assim. Eu tirei a torcida do estádio, então risco zero. Tá tudo resolvido. Esse cenário do futebol escancara uma situação... O presidente do muito país... difícil, né, cara? O presidente do país, que devia estar muito preocupado com as 100 mil mortes, postou lá a foto comemorando o título do Palmeiras. É que o presidente do país, ele é um negacionista, ele quer usar o futebol como estratégia para dar áreas de normalidade no país. Exatamente. Não é um país que tem 100 mil mortes. E o fato... E um cara que tem que liderar esse problema, caso da saúde, comemorando o título. E o fato dos dirigentes não se comprometerem muito a falar, ou seja, eles optam sempre pela política ao invés do futebol, eles sabem que o time deles não estão jogando nada, porcaria nenhuma. Eles fazem isso para tirar o foco também, né? Vamos focar aqui no que... E grana. O André Sanches acabou de se posicionar a favor da continuidade do Campeonato Brasileiro, mas com ajustes do protocolo, julgando de novo que a economia dos clubes, elas lideram famílias, adultos e tal. É grana. Até a vacina a gente vai ficar falando desse protocolo. Exatamente. Nossa Senhora, vai longe essa história. Protocolo e quem está acima e quem coordena não quer perder dinheiro, não adianta, é isso. Assim como tem aí, não é só no futebol, donos de grandes empresas do país que querem que não continue. Eu sinceramente, são 7 mil mortes, hoje interessante. Nós estamos aqui no nosso segundo episódio do Bola da Fogueira. Eu acho que não vai demorar muito não pra gente fazer um podcast aqui sobre a paralisação do Campeonato Brasileiro. A realidade vai se impor, não tem tomara que a gente tenha essa pauta, né? Tomara que isso aconteça. Tomara que isso aconteça. Antes que isso aconteça, né? Antes que a gente fale da paralisação do Brasileirão, o Brasileirão começou, de fato, nesse final de semana. E aí a gente teve alguns jogos, e o Salazar, a gente estava comentando sobre as pautas aqui no programa, anteontem, e a gente falou sobre uma questão interessante. Alguns times mandantes não ganharam seus jogos, né, no início. É o caso do Fortaleza, o caso do Curitiba e o caso do Flamengo. O Ceará mandante ganhou, o Santos empatou, e o Grêmio também ganhou. Dos 8 jogos que teve, 4 foram adiados. E aí a gente estava pensando num negócio legal, que é a questão assim, sem torcida, o mandante não tem mais aquele peso que ele tinha. E isso vai ficar, se houver futebol até o final, vai ter um equilíbrio muito interessante, né, entre times grandes e pequenos. Porque os times grandes não estão jogando porcaria nenhuma. De novo, voltando ao assunto. Você nivela bem a coisa, fica meio que só bola mesmo, né? O resto não interfere praticamente. E eu queria chamar vocês para discutir sobre isso, porque, parando para pensar, todo ano a gente tem pelo menos um time grande brigando para não cair. Todo ano. E muitas vezes esse time grande se safa na questão da torcida, que empurra. Eu vou dar um exemplo básico. O Santos, há 2 campeonatos atrás, não tenho certeza aqui, passou um campeonato que ele terminou lá, acho que foi até vice-campeão, só que ele ganhou só um jogo fora de casa, lembra? O gol do Cruzeiro, o gol do Ricardo Oliveira. E o resto, Vila Belmiro, você consegue, a torcida te dá essa... E agora? Será que a gente corre um risco aí de ter uns 4 times grandes caindo? Porque... eu comentei isso aqui com o Vina, a gente já viu na primeira rodada como o mando de campo não fez tanta diferença
isso pode mexer bem lá pro futuro do Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que sim, realmente a gente vê aqui, por exemplo, Fortaleza. Imagina esse jogo, primeira rodada, Fortaleza e Atlético Paranaense no Castelão. Ia estar lotado, festa. O Santos, como você falou, pra mim faz muita diferença a Vila Belmiro. Eu acho bobagem os caras virem jogar no Pacaembu. Vila Belmiro ganha jogo pro Santos, né? Isso que o Salazar falou, eu concordo. Tem times de camisa com torcida que acabam sendo salvos no final. Mas só fazendo um contraponto, para alguns jogadores, quando tá nessa situação de desespero, de risco de cair estádio cheio, tem cara que treme com a torcida, até né? pior, né? Tem cara que fica eu desesperado. vou dar um exemplo. O São Paulo, quando tava lutando para não cair, foi até naquele jogo da despedida do Lugano, me ajuda a lembrar o ano. Foi o jogo... Era o Muricy, não era? Que salvou o não, São Paulo. agora, recente, foi o jogo com o Bahia, no final, que era aquele goleiro que o São Paulo contratou. Jean. Foi até ele bateu uma falta, eu esqueci do jogo, foi a despedida do Lugano e tudo mais. Depois daquilo ali, eu entrevistei o Sidão. E falei, Sidão, o São Paulo tinha um péssimo retrospecto. Sempre que o estádio tinha mais de 40 mil torcedores, sempre que o Morumbi tinha mais de 40 mil torcedores, o São Paulo não ganhava. Fiz até uma matéria sobre isso, mostrando o São Paulo com 40 mil para cima não ganha jogo. E ele falou assim para mim, Salazar, não é que o jogador sente. Nós estamos numa fase que quando a gente vai jogar e toma um gol, por exemplo, o estádio sente. Todo mundo, Todo mundo sente. A atmosfera, né? Entra nisso que o Secom falou. Acaba até reverberando contra. Quando você tá numa fase ruim, você tá jogando com o seu estádio lotado e você toma um gol, por exemplo, logo no começo, já vem aquela coisa, os caras estão apoiando, mas se terminar assim... Ou então pressiona, cria chance não marca, já também cria uma atmosfera ruim. Por já começa aquele começa... Mas quem que sente mais a falta da torcida, na opinião de vocês? O melhor ou o pior time? Porque ontem a gente viu um Flamengo, por exemplo, que é melhor do que o Atlético, que é um trabalho que está começando. Eu acho que o pior time sente mais. O Flamengo nitidamente sentiu falta da torcida ontem. Talvez ali com o Maracanã. Acho que o pior sente mais. Porque quando você fica só na bola, é só bola. E você tem um time, vai jogar contra um time melhor que o seu, fica mais complicado. Eu dou um exemplo aqui da Copa do Brasil de 2018, aquele Corinthians do Jair Ventura, um absurdo de horrível. Quase caiu no Campeonato Brasileiro, não caiu. Final. E bateu uma final eliminando o Flamengo. Não foi campeão lá por causa do VAR, porque o Pedrinho chegou a virar o jogo. E, meu amigo, o Jonas, setorista do Corinthians, era na torcida ali. Tanto que o Jair jogava fora de casa aquele futebol medíocre pra se defender, confiava em casa na torcida empurrar e vambora. Vamos fazer um azerinho. Então, eu concordo que você, com o pior time, é beneficiado com essa questão da torcida. Então, o futebol jogado tende a prevalecer. E aí é que esse equilíbrio nasce. O Corinthians, a gente tava falando da perspectiva do Corinthians... Eu acho que muito time grande desse campeonato aí, se não mudar a filosofia, se não mudar o jeito de jogar, se os jogadores não puxarem um pouco para ele, é uma discussão até que a gente vai ter aqui durante os programas aqui, o quão importante o técnico e os jogadores, que eu acho que o jogador no Brasil é muito pouco cobrado. Também joga tudo nas costas do técnico sempre. Plenamente. Eu falo que é mó teta ser jogador no Brasil. Então, assim, conseguindo substituições, isso aí ganha mais importância. Eu acho que hoje vai ter muita importância. Então, assim, enquanto o Campeonato Brasileiro estiver rolando, a gente vai ter essa discussão aqui, porque muitos mandantes, como a gente falou, vão perder, como o Flamengo perdeu ontem. E aí, e esse Atlético Mineiro também, que a gente pode até falar um pouquinho aqui, o São Paulo ele vai ajeitar esse time bem. Porque falando em bola ele entende. Entendeu? Bola ele entende. E essa análise da torcida, para fechar esse assunto do torcedor, eu acho que passa muito na relação do clube com a sua respectiva torcida, né? Então, por exemplo, um Corinthians que tem, de fato, uma atmosfera diferente com o seu torcedor, sente mais a ausência do público do que o próprio São Paulo, talvez. Também é. O Fortaleza, que ontem perdeu para o Atlético. O Fortaleza, o Castelão, era um combustível para esse time. O Castelão fazia lá um mosaico do Rogério Ceni, toda a atmosfera. Então, acho que o Sport na Ilha do Retiro. O Sport na Ilha do Retiro. Então, acho que a relação de cada clube com o seu torcedor, acho que a análise entra nessa relação para a gente ver quem vai sentir mais ou menos. Sim, eu acho que todo time confia na sua torcida, mas concordo totalmente. Alguns times ali, quando você pensa que você vai, vou jogar no Castelão contra o Fortaleza, contra o Ceará, mosaico descendo, você falando, já foi difícil até jogar com a Chapecoense, estádio para 7 mil pessoas, mas é difícil, é difícil. Sem torcida, meu amigo, e influencia demais durante o jogo. Por exemplo, o Flamengo estava perdendo, chegou um momento ali do Flamengo, o Flamengo perdeu umas 2, 3 chances de gol. Você imagina se tivesse cheio o estádio, como aquilo ia inflamar, a pressão, aquela coisa. Hoje em dia, para o time que está tomando pressão, é muito mais fácil controlar isso. É muito mais simples. Assim como para buscar um resultado, também quando você tem a torcida a seu favor, ou até para segurar um resultado como o Santos ontem, que estava ganhando... O Santos ontem tomou um empate na Vila Belmiro aos 47 do segundo tempo contra um time chamado Red Bull Bragantino.
isso acontecer, não sei, pode Não, ser. Red Bull Bragantino é bom, hein, meu? Não, eu acho que vai dar o senhor jogo. tá menosprezando um grande não é menosprezando, o que eu tô Vai dar dizendo é que jogo não é um esse time, time hein? de camisa e nem de massa. Sim, É isso que eu tô querendo dizer. Entendi o que você Não é um quer. time de camisa e de massa. E tava jogando contra o Santos na Vila Belmiro. Se é o Santos numa vila cheia, ganhando o jogo, acho que esse empate seria muito menos provável, apesar do Bragantino ter conseguido o gol lá. de Você gosta escanteio mais de também. Red Bull ou de Bragantino? Muito mais de Bragantino do que de Red Bull. Sério? Eu odeio esse bagulho de futebol, clube empresa, contrata um monte de time. Não, mas eu tô falando na fica bebida. mudando. Você gosta mais de Red Bull? Outro ou de dia na Bragantino? redação o senhor tava pô. tomando um Red Bull. É, Não, na veio bebida eu aqui outro prefiro o dia. Red Bull. Na Veio aqui outro bebida. dia, Não, trouxe na um Red bebida, Bullzinho. o Red Bull, meu sem amigo. vodka, sem O vodka. Red Bull não é uma bebida, não é questão de gosto, é questão de necessidade, muitas vezes. Pra quem é jornalista. Já fechamos o primeiro patrocínio, hein? Dá uma... Pessoal, nós temos que ir, sabe por quê? Porque o Secom agora, hoje é segunda-feira, dia 10 de agosto, o Secom tem uma entrevista com o Luxemburgo. Entrevista não, coletiva, né? Coletiva do Luxa, vai sair muita coisa dessa Quero coletiva ver aí. se ele vai apertar mesmo. Vai ser muita coisa essa coletiva. Jonas, obrigado, cara. Valeu Vini, mesmo. Obrigado, Salazar, Secom. Prazer enorme estar aqui com vocês, viu? Vamos que Secom, vamos. obrigado, Realmente foi cara. muito gostoso. Para os próximos, estamos à disposição aqui. Tamo né? aí, tamo É, aí. aqui no Bola na Fogueira, eu e o Salazar vamos sempre trazer amigos, convidados, celebridades do mundo da bola. Só e a gente... Só quem entende. Só quem entende. A gente vai trazendo, hoje foi o nosso segundo episódio. Se você ainda não nos conhece, acesse lá na sua plataforma de áudio preferida, Bola na Fogueira. Entre lá no Gazeta Esportiva ou no YouTube também, se você preferir, youtube.com/Gazeta Esportiva, Bola na Fogueira. Estaremos lá também em vídeo, se você quiser ver a nossa bela face. O pessoal quer. Eu Coberta postei por máscaras. o Spotify lá e o pessoal, mas não tem no YouTube, não sei o que. Eu falei, tem no YouTube. Tem sim, tem sim. E Demora tem um pouquinho mais pra Uma subir. questão mas- importante, se você assistiu dois, assista um também pra você ver a diferença do programa sem o Garrafa. É Você viu? isso. A E diferença, olha aí, a conversa como civilizada. a gente falou aqui no começo, um pouquinho antes da gente Olha a começar... diferença. Olha o A traíra. gente começar um pouquinho antes de gravar, a gente falou, a nossa missão aqui é discordar do Salazar. Discordando do Salazar, nosso viu que produto eles tá nem feio. Ah, mas Cara, hoje, tanto hoje até assim. que foi tranquilo, Foi né? tranquilo, Tirando a foi. ligação que ele queria fazer no meio do Não, programa. é, foi é, tranquilo. teve ligação. Protesto, meu amigo, aqui, nós estamos nativos. Pessoal da Retaguarda, obrigado aí, gente, mais uma vez. Valeu, Valeu, mesmo, pessoal rapaziada. da Faculdade, Valeu. Nath, obrigado a todo Só mundo aí. monstro aqui, hein? Estamos de volta semana que vem. Toda Cê- segunda, gente. Toda Provavelmente segunda-feira, segunda. bola na fogueira. Você ia falar o quê? Bola na Não sei. Olha lá, olha lá. Bola na caçapa. fogueira. Valeu, gente. Obrigado. Até mais. Abraço, Tchau. valeu, tchau. valeu. Abraço.